Nessa imersão a gente desenha o arco narrativo, que é esse começo, meio, fim, clímax, trajetória do personagem, resolução, tudo que você vai desenhar o livro, né? A estrutura do livro. E aí a gente fala um pouco de antecipação, então eu gosto de começar um livro dizendo o que você vai ver no final. Então, por exemplo, o meu livro, eu cheguei em Nova York em 2018, bem no meio do retorno de Saturno, com 30 anos, blá, blá, blá. Então, eu falo tudo que vai acontecer no livro. Eu queria ser escritora, eu estava em crise existencial, eu estava tendo 1 milhão de questões de ansiedade, eu não sabia que profissão que eu ia seguir, isso tudo na primeira página. Isso é antecipação, que a gente chama. A Leidiane começa o livro dela com um discurso de honraria do término da faculdade. E aí, só que aí a gente pausa. Vai acontecer tudo isso. Mas calma, deixa eu te contar como é que eu cheguei até aqui. Então, a imersão do primeiro capítulo, a gente faz isso. E aí, só de fazer isso, você já sabe um pouquinho quais são as histórias que você vai contar. É bem legal. Muito, muito legal. E aí, o CRIA veio depois. CRIA veio depois. Eu trabalhei com cinema há 10 anos no Brasil. Sou criativa, minha mulher é designer. E quando você trabalhava com cinema, você fazia exatamente o quê? Eu era produtora de cinema e eu escrevi branded content também. Branded content é um conteúdo que você faz para marcas. Por exemplo, a gente fez uns curtas-metragens para Gafisa. Cada bairro era uma coisa. Então você falou branded content e o outra? Eu fazia produção executiva também. Porque eu não entendo muito de cinema, então se eu falar besteira, você fala, não pode fala isso, pode fica quieto. Você fala, corta. Porque me parece que a competência que você tem para ensinar alguém a escrever um livro é muito semelhante com alguém, e aí que eu não sei se é a palavra certa, vai roteirizar ou pelo menos estrategicamente falar, vamos fazer um filme. Então aqui a pessoa vai sofrer um drama e aí depois ela tem que se recuperar e o final vai ser assim. É mais ou menos isso. Eu fiz roteiro. Que eu chamaria de roteiro, né? Eu fiz roteiro também. A produção executiva, na verdade, ela reúne o dinheiro, importante, com os criativos. Então, ela é o meio termo. A gente quer colocar uns atores no meio da Times Square voando. Isso é o criativo falando. E aí, o dinheiro, a produção executiva falando mas a gente tem um budget para um fundo verde, né? Vamos fazer dentro de um estúdio e vamos fazer com um pano, botar uns indianos para fazer o 3D, vai dar bom. E é assim. Então, a gente tem nos Estados Unidos um cargo que chama showrunner, que é tipo a Shonda Rhimes, é uma showrunner. É a pessoa que é criativa e que cuida do dinheiro. Então, eu fazia as duas coisas no Brasil. Eu fazia tanto a produção, que era cuidar do dinheiro, quanto a parte da criatividade, fazendo branded content. Então, às vezes eu fazia produção para comercial de R$1 milhão, e às vezes eu fazia branded content de comercial de 10 mil reais, entendeu? Aí eu ficava navegando os dois mundos, porque a produção você consegue mais trabalho. Então, como eu tinha que pagar as contas, né? Fui morar em São Paulo sozinha, eu fazia a produção. Então você é uma carioca meio paulistana. Fiquei 4 anos e meio em São Paulo.